Que a gente está numa série com um livro chamado Evangelho para a Vida Real. A gente está no 15º capítulo do livro. Estamos quase chegando no fim. Ele basicamente vai falar de Romanos 6. Vai usar outros textos, mas ele está falando sobre o assunto de Romanos 6, tá? A gente vai ler do 1 até o 14. Amém? Amém. Todos acharam? Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos da semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez, por todas. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu poderia fechar a Bíblia e ir para casa, né? Porque Paulo já falou tudo o que tem que falar. Mas é gracioso o quanto Paulo ele consegue falar do nosso diagnóstico, falar da nossa jornada e onde estamos, de onde saímos e onde estamos. Ele vai falar isso em toda a carta de Romanos, né? A carta de Romanos é brilhante. Então, se você nunca leu, faça isso mais de uma vez. Paulo é incrível em Romanos, assim. Romanos é um livro que eu sempre lendo, parando, respirando, falo assim: obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua obra. Romanos é esse livro. Então, aqui, Romanos 6... Óbvio que não começou em Romanos 6 o relato, o argumento de Paulo, ele vem falando, né? Basicamente o 6 é que ele está dando continuidade ao 5, óbvio, né? E ele começa o 6 sabendo que os seus leitores ouviram o 5, leram o 5, sabem do que está escrito antes disso. Então, basicamente, ele está entrando nesse capítulo falando sobre duas naturezas que a gente tinha. Ele fala sobre Adão e Cristo. Então ele começa a escrever essa carta para nos lembrar que nós não somos mais de Adão, do primeiro Adão que pecou. A nossa natureza não é mais essa, mas é de Cristo. Então ele fala no 5 sobre isso e ele entra no 6 com essa mentalidade, que nós sabemos que nós não somos mais do pecado, de Adão, mas de Cristo. Novas criaturas. E aqui, vocês que estão com a gente desde o início dessa série, vocês precisam sempre lembrar do que foi falado. Claro que é muita coisa, mas lembrar no mínimo de coisas que foram faladas, porque eu vou repetir algumas coisas aqui, porque é o Evangelho. Então, falar de que tem segurança no Senhor, que o pecado ofende a Deus, que o pecado também já foi pago por Cristo Jesus. Tudo isso precisa estar na sua mente nessa mensagem hoje. Amém? Amém, graças a Deus. Então vamos para a nossa introdução. Paulo aqui está continuando, como eu falei,
do capítulo 5 para o 6, falando: vocês não são mais descendência de Adão. Daquele Adão que pecou lá no jardim e entrou o pecado do mundo. Cristo resgatou vocês dessa geração, dessa genealogia aí. Nós fomos gerados por Cristo. Não somos mais descendentes desse Adão que Paulo está falando em Romanos 5. Amém? Até aqui? Então, tudo que a gente vai falar hoje é com base nisso. Nós somos gerados em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos continuar. Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui é uma afirmativa. Primeiro começa com a pergunta: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Porque qual que é o ponto aqui, né? Paulo está falando que a graça superabundou o pecado. Então, basicamente, a pessoa fala assim: então vamos continuar pecando? Porque se onde tem pecado há graça, e se a graça também já está disponível, já aí perdoou tudo, então eu posso continuar pecando, né? Aí Paulo fala: não, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Fala comigo. Nós morremos para o pecado. Eu convido você que está com sono a repetir sempre, que vai te ajudar. Vai dar tudo certo, irmãos. Então, o que isso quer dizer? Que nós morremos para o pecado. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não seremos tentados pelo pecado. Sabe essa coisa de afirmar: não, nós morremos pelo pecado, então se nós somos tentados pelo pecado, está alguma coisa errada, então eu vou fingir que eu não sou tentado. Eu vou fingir que não mora ainda essa carne em mim. Eu vou fingir ainda que não existe essa briga interior, interna, porque eu morri para o pecado, não faz sentido. Nós morremos para o pecado. Mas isso não quer dizer que as tentações não baterão às nossas portas. Se você tentar olhar para isso e abafar como fosse uma mentira, sendo uma realidade no seu interior, você vai se chocar com alguma coisa muito ruim. E aí pode gerar doenças, pode gerar afastamento de Deus, porque você vai tentar negar que isso existe ao ponto de lutar por aquilo, não conseguir com suas forças e às vezes até largar o Senhor. Mas nós morremos para o pecado. E isso não significa que não seremos tentados. Amém? Amém. Isso é a primeira verdade que Paulo vai falar sobre isso nesse texto. Então não quer dizer que não seremos mais tentados pelo pecado, se estamos mortos por pecado. O segundo ponto que Paulo fala é que essa morte por pecado não vai nos tornar não sensíveis ao pecado. Entende? Não, estamos em Cristo e agora eu não tenho a possibilidade nem a sensibilidade de sentir o pecado me atrair. Isso é mentira. Eu estou falando de realidade, você sabe disso. Então nós podemos estar em Cristo, chorar diante de Deus, entender o Evangelho de Cristo e mesmo assim ser tentado por coisas que tem em nosso interior. Seja cobiça, mentira, lascívia, prostituição, enfim, muitas coisas. Esse pecado ainda mora em nós, mesmo mortos para o pecado. Amém? Amém. Vamos abrir em 1 Pedro 2:11. Nós ainda estamos falando sobre estarmos mortos para o pecado. 1 Pedro 2:11. Pode abrir aqui para mim? Amados, exorto-vos como peregrinos estrangeiros a vos absterdes os desejos carnais que combatem contra a alma. Então olha o que Pedro está falando. Pedro está falando para crentes aqui. Ele está falando assim: você que está em Cristo Jesus, foi salvo, reconhece Jesus, você é descendente de Cristo. Você abstenha-se de desejos carnais. Ele fala sobre uma luta, um combate que tem na nossa alma. Olha isso. Então você, irmão, nós temos um combate em nossa alma, mesmo estando mortos para o pecado. Amém? É verdade isso em você?
Amém. Nós não podemos negar esse combate. Paulo é enfático a isso, porque se negarmos esse combate, nós não estaremos conscientes do que acontece em nós. E isso pode nos levar à ruína. Então, atenção a isso. Morremos para a culpa do pecado. Sim. E também morremos para a condenação do pecado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado não tem mais capacidade de te culpar diante do Senhor. O pecado não tem mais capacidade de te culpar diante do Senhor. Ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Você pode não obedecê-lo, porque você não é mais escravo dele. Então, Daniel, quer dizer que morrer pelo pecado quer dizer que hoje o pecado não domina mais minha vida? Exatamente. Mas não quer dizer que ele não bata na sua porta. Eu vou te dar um exemplo que o Andrew White dá no livro dele. Ele fala o seguinte, vou falar mais ou menos, tá? Não vou lembrar de tudo, não. Mas imagina você está no apartamento alugado, ok? E aí você não consegue pagar esse apartamento, comum entre nós, né? Então você não consegue pagar isso, as dívidas começam a crescer, e o dono desse apartamento diz para você pagar a dívida ou você vai ter que dar seu jeito. E ele te atormenta todos os dias com aquilo. E você não consegue pagar essa dívida. E aí chega para você a notificação que essa dívida foi paga. Pagaram essa dívida para você. Você saiu desse apartamento e foi para outro que já está pago. Só que o raio desse dono do outro apartamento, que você não tinha pagado, mas foi pago por outra pessoa, ele vai lá no teu outro apartamento, que já está pago, a dívida está quitada, e ele vai lá fazer uma arruaça na sua janela. Paga a dívida! Não adianta o outro fulano pagar a sua dívida, você que tem que pagar. Você que pecou. E aí esse cara faz uma arruaça no apartamento, mas a dívida já está paga. E esse cara que não pagou a dívida, foi outro que pagou por ele fica inquieto, fica assim, cara, o que eu faço? Realmente, eu não paguei minha dívida, foi outra pessoa que pagou, eu preciso fazer alguma coisa. Mas qual é a realidade? Não há mais dívida. Está pago. Sabe quem é esse dono? O pecado. O pecado que tenta nos atormentar todos os dias, falando, ei, sabe a dívida que você fez? Você precisa pagar. E que muitos de nós fazemos? Pagamos. Como? Pecando. Submetendo novamente à mensagem do pecado. Só que, irmãos, a dívida está paga. Sabe qual é a nossa maior, posição de gratidão hoje? É aceitar isso. Que para mim, é o mais difícil na santificação, mas é o mais libertador. Aceitar que alguém pagou a sua dívida. Amém? Graças a Deus por isso. Sentiu um refrigério? Amém. Então, morrer para o pecado quer dizer que a culpa que o pecado nos acusa, a condenação que o pecado tem sobre nós, não é suficiente diante da obra de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Não importa a gravidade do seu pecado, Jesus cobriu multidões de pecado. Pensa aí em multidões, muita gente. Agora, imagina isso, um monte de pecado. Não importa. Jesus cobriu multidões de pecado com a sua graça. Então não há pecado que você cometa que Jesus não consegue cobrir. Isso é verdade sobre nós, aqueles que são nascidos em Cristo Jesus. Então, quando nós temos... Caraca, esse vento daqui, meu Deus do céu. Vou fechar a Bíblia, gente. Pronto, isso aqui. Vai dar tudo certo. Então, existe na obra de Jesus, na justificação, quando ele nos justifica, algo que o autor do livro vai falar, que é a santificação definitiva. O que é isso? Quando você é justificado, você é justo diante de Deus, você também é totalmente separado do domínio do pecado.
O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Sabe esse negócio, tipo assim, cara, eu não consegui não pecar. Pode acontecer, mas o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Pode acontecer alguma coisa aí, você perdeu a guerra, a luta, alguma coisa assim. Mas o pecado não tem mais domínio, você não deve mais nada para o pecado. Porque morremos com Cristo, certo? Amém? Vamos falar um pouco sobre isso, morrer com Cristo. Porque eu acho que às vezes a gente não entende muito isso. Porque Paulo fala, se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. O que é morrer com Cristo? Às vezes a gente fala assim, é morrer a minha vontade, é morrer o que eu penso, é morrer... Beleza, também. Mas Cristo não morreu para a sua vontade. Ele morreu na cruz. Então, quando Paulo fala que nós morremos com Cristo, ele está falando que você e eu fomos condenados sim. Você não foi descartado da condenação. Você não foi descartado da ira. Caraca, Daniel, aí vai contra outra coisa que você falou, né? Parece, né? Mas o ponto é, a sua condenação, a ira de Deus sobre a sua vida foi depositada em Cristo. Quando Paulo fala que você morrer em Cristo, é porque você estava lá na cruz, morrendo com Jesus. Como Paulo fala que os pecados foram condenados com Jesus, é porque você foi condenado em Cristo Jesus, lá na cruz. Não é suas vontades, é que a sua vida morreu. E aí, nessa consciência que nós fomos condenados, mortos, julgados em Cristo Jesus, que vai nos habilitar a viver uma nova vida. Nós morremos com Cristo. Jesus naquela cruz representava todos nós, debaixo da ira de Deus. Então não é morrer para as suas vontades, é um fato. Você morreu, porque Cristo te representou naquela cruz. Amém? Amém. Então a santificação definitiva é essa morte para o domínio do pecado e a separação, uma ruptura do domínio do pecado sobre a sua vida. Você não é mais pertencente ao pecado. Houve uma ruptura. Exemplo de onde estávamos antes da ruptura. A vida sem Jesus é como fosse um navio. Muitos exemplos, né? Como fosse um navio. Imagina, você na sua vida de pecado, sem conhecer Jesus, é como fosse um navio. Você está vivendo. Você está casando, você está fazendo faculdade, você está estudando, trabalhando. Só que esse barco está cheio de furo. Ele está condenado. Em algum momento esse navio ele vai ruir, ele vai se afundar. Só que você continua a sua vida. Você continua querendo os melhores empregos, as melhores famílias, construir família, criação de filhos, a vida comum. Ministério, ser pastor, sei lá, evangelista. Mas esse navio está furado, está condenado. Em algum momento ele vai ruir. E Jesus fala assim, ei! Sai desse navio, porque ele já está morto. Tem aqui uma nova vida. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que construir família, não é isso. A questão é perspectiva. Eu faço isso a partir de uma nova vida. Jesus nos garantiu a vida eterna. Então tudo que eu construo hoje é com base em Jesus nos deu uma garantia ao novo mundo. Há uma nova vida em Cristo. Não faz sentido mais eu preservar um navio, uma vida que está condenada, indo para o fracasso. Construir coisas sem perspectiva que Cristo tem uma nova vida, que tem uma eternidade vindo. É o mesmo de ruína. Amém, irmãos? Então, considere-se mortos para o pecado. E lembra que eu falei sobre
nós somos mortos para o pecado, mas ainda existem tentações em nós? Vira para o teu irmão do seu lado aí, para vocês não dormirem. Fala assim: irmão, ainda existe a luta contra o raio do pecado. Ainda existe estando em Cristo. Se você não tivesse em Cristo, não tinha luta, porque tu estava de bem, estava de boa lá, amizade, você e o pecado, tudo certo. Mas quando estamos em Cristo, uma nova criação, uma nova criatura, nós começamos a entender: opa, no caso o pecado é meu adversário. Não faz parte de mim, da minha nova natureza. Então, olha o que Paulo fala: considerem-se mortos para o pecado. Para mim, o maior desafio, irmãos, de entender o sacrifício de Jesus na santificação, e aqui a gente está falando de evangelho e santificação, não é a luta contra o pecado, mas como lutamos, entende? Parece que para nós o esforço é muito maior em aceitar o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida do que lutar contra o pecado às vezes. E o ponto é, o primeiro ponto, nós não precisamos crer que nós precisamos lutar com o pecado loucamente com as nossas próprias forças, com os métodos, com um monte de coisa. Não. Se nós não entendermos profundamente o sacrifício de Cristo na cruz e nos vermos como pessoas aceitas por Deus, nós não vamos conseguir brigar com o pecado de forma correta. Porque o ponto é, a luta contra o pecado não te santifica. Lutar contra o pecado não te faz mais santo. Mas a consciência que Paulo está falando, considere-se mortos. O que isso carrega? Aceite o sacrifício de Jesus. Ele te aceita. Ele me aceita. Caraca, Daniel, mas eu estou em pecado. Sim, o sacrifício de Jesus é suficiente. Ele te aceita e Ele me aceita. Sabe o que isso vai fazer? Vai tirar a culpa do pecado sobre a nossa mente. E a condenação do pecado sobre a nossa mente. E isso vai fazer de nós, pessoas geradas em Cristo, transbordar em gratidão e louvor. Porque não há nada que nós podamos dar, contribuir com a obra de Cristo. Porque tudo que Ele fez é suficiente. E isso é graça. A salvação não precisa dos nossos passos. É obra exclusiva de Cristo. Amém, irmãos? Então eu quero aqui te convencer que tudo que você precisa na luta contra o pecado é aceitar que Jesus na cruz, o sacrifício dele, foi suficiente para que você seja aceito diante de Deus. Suficiente. Nada que você faça te tira desse lugar. Isso é graça. Caraca, Daniel, mas aí parece até graça barata do Dietrich Bonhoeffer, né? Não. Isso é graça. Graça. A graça não é um bilhete para você continuar pecando, mas para que você vença o pecado. Mas se você pecar, você tem um advogado fiel e justo diante de Deus, que já te aceitou. A briga contra o pecado não é de aceitação. Não é do tipo assim: Senhor, pequei. Pô, me desculpa, me aceita de novo. Poxa, Senhor, pequei de novo. Poxa, Senhor, me desculpa, me aceita de novo. Tropeça, poxa, Senhor, pequei. Eu prometo que na próxima vez, você pode até tirar meu ministério, mas por favor, me aceita de novo. Irmãos, a briga não é por aceitação, você já é aceito. Isso é gratuito. O ponto não é aceitação. O ponto é você considerar que o Senhor já te aceitou. A maior luta do nosso coração é tentar pagar isso. Mas não tem como pagar essa dívida. É impossível.
você já foi aceito, não importa quem você seja. Não existe uma forma, você não precisa, eu falei lá na outra igreja, você não precisa entrar na forma, sabe? Usar roupa escura, preta, ter a parede não sei o quê, falar de um jeito, ouvir as músicas específicas. Não! Jesus te aceitou do seu jeito. Olha que difícil isso, né? Jesus te aceitou do seu jeito. Cara, isso é complicado pra gente. Esse, para mim, é o maior desafio na obra de santificação. Crer que somos aceitos por Jesus. Fala aí, ó. Eu sou aceito por Jesus. Não importa se eu pecar daqui a 2 minutos. A obra de Jesus é suficiente para que eu seja aceito diante do Pai. Nós somos aceitos. Nós precisamos aprender a receber essa graça, essa obra. Muitos dos nossos dilemas com o pecado, os vícios de cair sempre em pecado, tem a ver com aceitação, irmão. Mas o ponto é, não lute para ser aceito por Deus, você já foi. A história do Evangelho é justamente essa. Você já está em Cristo. Por isso que você luta com o pecado. Você não luta com o pecado para estar em Cristo, entende? Jesus te aceitou, irmãos. Então, acreditar que vem primeiro a obra de Cristo, considerem-se mortos para o pecado. Daniel, mas ainda sinto a presença dele no meu interior. Eu sei, Paulo fala sobre isso. A guerra da carne contra o espírito. Eu sei disso, irmãos. Mas a maior luta, e eu vou dar ênfase a isso, é aceitar que o sacrifício de Cristo naquela cruz é suficiente para estarmos diante de Deus sem nenhum discurso. Suficiente. Precisamos crer em Deus. E esse que é o ponto. Crer é difícil. Acreditar nessa obra é difícil. Porque nós não... Tipo assim, precisa ter alguma coisa, não é possível, não tem um contrato. Crer. A luta do crente é crer nesse Deus que você não vê, mas fez uma obra suficiente para que nós, eu e você, cheguemos até o fim. Santos, puros. Isso não é trabalho nosso, irmãos. Jesus fez isso. Por isso, considere-se mortos para o pecado. E o passo central da jornada da santificação, não somos mais santos pelos acertos, sabe o que eu falei? Mas pela consciência que somos aceitos por Deus. Pelos acertos, né? Mas a consciência que somos aceitos por Deus. Abra em Romanos 8:1. Romanos 8:1. Vamos ler aqui junto comigo? Eu quero que esse versículo encontre lugar no seu coração e nunca saia. Amém? Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Isso precisa entrar em nosso coração, irmão. Porque sabe o que o pecado quer? É o cara lá do dono do apartamento que você não pagou, mas já foi pagar a dívida. Ele todo dia vai bater na sua porta e falar assim: aí, irmão, foi lá, aceitou Jesus, fez voto, já cantou, já pregou, já fez um monte de coisa. Hoje você está aí, ó, dando lugar para o pecado. Está vendo? Tem um verme, não sei o quê. É isso que o pecado quer fazer com a gente. Mas olha isso, irmão. Tem condenação para quem está em Cristo? E essa verdade precisa penetrar profundamente no nosso coração e nunca mais sair, irmão. Porque enquanto nós estivermos brigando para ser aceito por Jesus, nós não entendemos graça. Nós não entendemos essa obra aí, ó. Falei que esse está você, né?
Então nós precisamos aprender que a culpa do pecado foi retirada de nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Não há mais condenação sobre a sua vida. Por que você se submete à condenação do pecado sobre a sua cabeça? Não existe. Tá, Daniel, aí é a pergunta de Paulo, né? Então, beleza, se graça e não tem problema de eu pecar, então eu vou continuar pecando. Não, não é isso. É outro equívoco. O ponto é, eu sou tão aceito por Deus que o mero pecado não é capaz de anular esse sacrifício. Eu me achego a Deus, eu não corro dele. Entende? Eu pego e me achego ao Senhor, eu não corro dele. Eu peco e fico mais na igreja, eu não corro da igreja. Eu peco e quero mais comunhão, não fujo da comunhão. A ideia é contrária. Quem foge disso é porque ainda não entendeu. Você é aceito. E essa não é uma obra sua. Jesus. Não há mais condenação, irmão. Impossível ter condenação sobre a sua e sobre a minha vida. Aqueles que nasceram em Cristo Jesus não estão debaixo da condenação do pecado. Sei que quando estamos dolorosamente conscientes do pecado em nossas vidas, é difícil contar com o fato de que estamos mortos para a sua culpa. Sabe, quando você acabou de pecar, é difícil você falar assim, caraca, Deus, pequei de novo, sou um miserável mesmo, né? Caraca, eu tento com todas as minhas forças, até vai, você ficou uns 5 meses, mas depois, de novo. E essa consciência, tipo, é uma luta, é uma guerra, entende? Já viu essas guerras medievais, sangrentas? Então é isso assim, o pecado quer acabar com sua vida. Qual que é a sua espada diante disso? Obra de Cristo, fé na obra de Cristo. Como vencemos o pecado? Fé que fomos aceitos. Esse é o ponto. Se você acessar essa revelação, irmãos, a sua luta contra o pecado nunca mais vai ser a mesma. Porque o efeito da santificação no seu interior vai ser de louvor. Então, por que esse raio do pecado está em nós ainda? Porque é uma sinalização que nós ainda estamos em processo. Ainda não está completamente feito dentro de nós essa obra que Jesus iniciou. Lembra que ele fala? Eu iniciei a boa obra e eu sou fiel para terminá-la. Irmãos, você está dentro do laboratório de Cristo Jesus. Ele está trabalhando no seu interior. Sabe as coisas que você precisa largar? Ele está fazendo isso. Tenha paciência. Ele está fazendo isso. Nós fomos aceitos. A luta não é por aceitação. Não é. A luta é por crer nessa obra. Nós temos tudo em Cristo, irmãos. Tudo. Tudo, tudo, tudo. A culpa que pequei contra Deus que me ama deve estar aqui, sabe? Essa culpa de sensação mesmo. Culpei, caraca, meu Deus, de novo errei contra o Senhor. Mas essa culpa não pode nos levar para longe de Deus. Para menos devocional, para menos oração, para menos leitura bíblica, para menos teologia. Não, é o contrário. Senhor, realmente, não está bem nada em mim, então vou me pegar mais o Senhor. Mais. Nunca é suficiente crescer em amor a Deus. Nunca é suficiente. Então, nossa união com Cristo em sua morte, que eu já falei, o que é união com Cristo em sua morte? Nós morremos literalmente com Cristo lá na cruz, nós fomos condenados com Cristo. Por isso morremos com Ele. Ou seja, não tem mais dívida.
Então, se você se identifica com isso, sim, eu morri com Jesus na cruz. Você agora pode considerar morto para o pecado e ressurreto com Cristo Jesus. Nós ainda não ressuscitamos naquele grande dia, mas nós podemos ver hoje as realidades da ressurreição, da nova vida. E qual a nova vida? Você é uma nova pessoa. Não há mais dívida. Não há mais o que você possa fazer. Que Jesus fala, não vou te aceitar não. Realmente, isso é muito grave, não dá. Não existe. Não deixe o pecado reinar, estamos em guerra. E agora eu entro, lute. Depois de você entender que você é aceito por Jesus, identifica a luta que é em você, lute. Lute com essa consciência de eu sou filho de Deus, eu sou aceito. Eu entro na luta contra o pecado com essa consciência. Jesus me aceita, não importa o que eu faça. Jesus me aceita. Então existe uma luta contra a carne e o espírito. Abra em Gálatas 5,17. Vamos ler junto. Desculpa, falei para abrir, né? Vamos ler junto para ajudar os irmãos a ficar acordados. Os irmãos trabalhador, trabalha sábado, é uma benção. Gálatas 5,17. No 3, hein? 3. Então existe essa luta. E não sei se você já identificou, mas se você não identificou, você precisa. Para ontem, irmão. Você precisa identificar que existe isso dentro de nós. Há uma luta diária. Sabe, não existe um negócio que você vai vir no culto e essa luta vai ser vencida. Não, é uma luta diária. Diária. Como isso acontece, Daniel? Vou dar exemplos práticos, tá? É quando a sua esposa te ofende, e aí você tem que, reter. É quando alguém no metrô lá pisa no teu pé. É quando lá no vagão feminino, as meninas jogam o cabelo na cara da outra, e aí você fica com muito ódio. É quando eu me iro com meu filho e passo um pouco do ponto ali na hora de corrigir. É quando eu vivo uma vida de mentira. É quando eu... Gente, tem muita coisa. É quando eu acesso pornografia e tá tudo bem com isso. Inclusive, abriu uma porta aqui. Saiu uma notícia esses dias no Guia-me, que fizeram uma pesquisa nos crentes dos Estados Unidos, que está crescendo o número de cristãos que acessam pornografia 70%. E não só acessando, mas achando natural. Eu vivo bem, sou crente. Acesso pornografia, vivo bem, isso não interfere em minha vida. Isso também, luta contra o pecado. Então, o que nós precisamos entender da luta é que ela é diária. Que ela está em você 24 horas. É sempre o dono do apartamento lá querendo encher o nosso saco. Tipo assim, você não pagou, não lembra? Você fez a dívida, não pagou, foi outra que pagou. Não. Você que tinha que ser pagado. Você não está errado. Qual que é a resposta? Eu fui aceito. Está pago. Então, na luta contra o pecado, nós precisamos identificar. Opa, isso aqui é pecado. Eu não posso brincar com isso aqui, não. Eu não posso abafar isso. Porque isso não vai ficar desse tamanho, entende? Isso abafado, isso cresce. O pecado não está aí para ser oculto, mas para ser abatido.
É uma luta. Nós não podemos identificar o pecado e morar com ele, viver com ele bem. Não. Abatê-lo. Com todos os meios que temos bíblicos possíveis. Arrependimento, confissão, oração. Clamar pelo Senhor por graça. Crer que é capaz. O Espírito de Deus é capaz de nos ajudar nessa luta. Mas não, novamente, não há luta por aceitação. Nós lutamos porque fomos aceitos. Nós consideramos cada um de nós assim como pessoas que já fomos aceitas por Deus. Estamos chegando no final já. Então, depois de reconhecer que existe essa guerra, nós precisamos entender que diariamente ela baterá em nossa porta. E eu te faço uma pergunta. Você sabe as dívidas que já foram pagas, que hoje ainda batem em seu coração? Você sabe o nome delas? É mentira, é cobiça, é prostituição, é ira, é amargura. É o quê? Você sabe quais são esses boletos? Porque são esses que você vai ter que lutar. Primeiro ponto. Aceitar a obra de Cristo, irmão. Você é aceito. Segundo, identificar que há um problema dentro de nós. Há uma briga. Terceiro, brigar. Não deixar que isso vença a gente. Porque lembra? Qual o papel de Paulo em Romanos 6? Nos lembrar. Você está morto por pecado. E eu também. Então o poder de Cristo, não o nosso, é suficiente na luta contra o pecado. Devemos confiar ativamente em Cristo, buscando o poder capacitador de que precisamos para travar uma guerra contra o pecado, que permanece em nós para nos revestir das virtudes positivas de Cristo, que é o fruto do Espírito. Então, como eu identifico que eu estou indo bem? Olha para o fruto. Estou sendo mais amável? Estou sendo mais paciente? Fruto. Nós lutamos com o pecado conforme nós olhamos para nós e falamos assim, caramba, eu fui aceito por Cristo e não só isso. Estou me tornando parecido com Ele. Porque o pecado, ele te condena, mas também te deprava. Entende? Não é só condenação, não é só o peso da culpa. Ele acaba com você. Você se torna alguém depravado. O pecado é uma cultura de vida, entende? O pecado vai ditar desde o que você pensa, fala e veste. E Cristo Jesus também é uma cultura de vida, que vai ditar o que você pensa, fala e veste. Uma cultura que precisa entrar em nossa mente. Então, o Senhor, quando morreu por nós naquela cruz, foi para nos resgatar desse lugar, e não só resgatar, mas também purificar o nosso coração. Então, se hoje eu luto com isso, qual que é a proposta? É que daqui a pouco eu não luto mais. Que eu seja livre disso. Quanto tempo isso vai durar, Daniel? Não sei, talvez até a volta de Cristo. Mas o ponto é, somos aceitos. E eu vou repetir isso aqui até acabar. Porque é o mais difícil para nós. Cremos que Jesus é suficiente. Não existe culpa sobre nós, nem condenação. Não existe, irmão. Vamos abrir em Filipenses 4:13. Estamos para a conclusão já. A ideia da mensagem de hoje era ser repetitiva mesmo, era encucar esse negócio. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem todo um contexto para esse versículo. Mas eu queria que você olhasse para isso e pensasse que isso também serve para você na luta contra o pecado.
nós temos capacidades em Cristo Jesus para vencer o pecado, irmãos. Não pense você que depois que você entra para a igreja, aceita Jesus, essa luta acaba, sabe? Nós temos duas opções: ou fingir que isso não acontece, ou lutar contra isso. Se você fingir que isso não acontece, como eu te falei, ele não vai ficar desse tamanho. É igual o dinossaurinho do meu filho. Tu bota na água, deixa lá, ele vai crescer, ó. Daqui a pouco tem um elefante do tamanho de não sei o que na tua casa, e você está vivendo sua vida como nada tivesse acontecendo. Essa é a desgraça do pecado, quando não combatido, quando não tratado. Novamente, a luta não é contra a aceitação, é contra o pecado. Nós já fomos aceitos. Então, além de ter a santificação definitiva, que vai nos tirar do domínio do pecado, para concluir, existe a santificação progressiva. O que é isso? Todos os dias, de glória em glória, o Senhor está nos santificando. Nós estamos em um processo de santificação. Se você é uma pessoa irada, o Senhor está trabalhando em você para que você seja menos irado até não ser. Então, perceba obras na sua vida que o Senhor está trabalhando. Às vezes com relacionamentos, às vezes no seu individual, não importa. O Senhor vai ter meios com você de trabalhar. Não fuja. Isso é a forma que Jesus fez para que você seja parecido com Ele. Sabe, irmão? A santificação progressiva é essa forma, que é o crescimento e maturidade do crente. A mudança progressiva. Então eu preciso olhar para mim e falar assim: gente, eu estou mudando. O que me afetava antes não me afeta mais. O que eu passo hoje, eu teria outras atitudes, mas hoje eu tenho atitudes diferentes. Isso não vem de mim. Isso é Cristo. Santificação. Então, uma evidência, o Yuri sempre fala, uma evidência que a obra de Cristo está aí, foi eficaz. É justamente quando a gente olha para a gente, para o nosso irmão, e a gente consegue ver Jesus fazendo mudanças, de tempos em tempos, cada vez mais parecidos com Cristo. De quem é o mérito, irmãos? Jesus. Isso não é mérito nosso. Daniel, mas quando isso acaba? Abra aí em 1 Tessalonicenses 4. A gente vai ler o verso 1, o verso 9 e o verso 10. Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Verso 9. Mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Verso 10. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. Então nós não podemos nos limitar no que acessamos em Jesus, no que Ele já fez por nós. Cara, mas eu já amo meu irmão. Ame mais. Mas eu já estou bom nesse negócio aqui, nem tropeço mais, nem peco mais. Melhore. Eu já estou vigiando assim, igual um sentinela. Sei lá, muda o binóculo, atualiza. Mas assim, não fique confortável no nível que você está hoje. Não se conforte, irmão. Assim, não faça isso. Jesus tem mais para nós. A estatura de Cristo Jesus vai muito além.
Então não se limite ao que você alcançou hoje na santificação. Tem mais. É tipo assim, Jesus, acordei. O que tem hoje aí para melhorar na minha vida, Jesus? Me ajuda. O que tem hoje, Jesus, melhor para santificar? O que tem hoje para eu renunciar? O que eu preciso melhorar, Jesus, em nome de Jesus? O que eu preciso ser melhor? Se você não sabe disso, você precisa saber, irmão. Porque se a obra de santificação é contínua, existe algo sendo feito no seu interior e no meu interior. O que tem sido melhorado em você? O que de Jesus está sendo acrescentado em sua vida? Então o Senhor nos ama. E nós correspondemos a esse amor, o amando e o obedecendo. O medo do inferno não traz santificação. Tudo que fazemos é porque fomos amados e aceitos. Paulo fala em 2 Coríntios 5,14. O Senhor nos constrange. O amor de Deus nos constrange. O Evangelho nada mais é do que Deus falando: eu amo você. Esse é o ponto. Se coloque de pé se você pode.